Bom, galera, tranquilo? Então vamos começar aí. O som. O som, então, nada mais, nada menos que a definição da física. Como definição da física, aí, o som é a capacidade de emissão de ondas sonoras que são produzidas por diversos materiais. As ondas sonoras são transmitidas pelo ar. Então, vamos pensar sobre isso. O que é essa capacidade física de emitir onda? É quando você toca um material e esse material consegue fazer uma vibração. E essa vibração ela é transmitida ou conduzida pelo ar. E aí chega então aos nossos ouvidos, que é decodificado esse tipo de efeito de física, onda, e transformado em som nos nossos ouvidos por uma membrana chamada tímpano. Ela vai vibrar também e traduzir essa onda para os nossos ouvidos, para o nosso cérebro, e vai ser codificado como som, certo? Como é transmitida essa onda e por que tipo de material? Vamos lá, materiais rígidos, que são aqueles que são totalmente rígidos, como ferro, madeira, entendeu? Alguns plásticos e qualquer outro tipo de material que você não consiga dobrar ou flexionar, ok? Os semi-rígidos são aqueles materiais mais maleáveis, que você consegue emitir uma vibração maior, consegue dobrar, mexer e tal. E os flexíveis, o nome já está dizendo, flexível. Você consegue envergar, amassar e ele volta ao seu estado, né, de origem. Então esses são os materiais capazes de produzir onda. As ondas se propagam por todos os lados, em diversas direções, e isso se dá por um efeito chamado de refração de onda. Então, se eu falar numa sala vazia, essa onda vai chegar no momento e vai bater numa parede e essa onda vai voltar para mim, né? E se esse efeito começar a se multiplicar, a gente tem o efeito chamado eco. Ao mesmo tempo, se eu tiver um monte de gente na minha frente e eu estiver falando com uma pessoa do outro lado, essa pessoa não vai ouvir, é lógico, o que eu estou falando, porque essa onda não vai chegar até a pessoa, ela vai ficar interrompida, tá? Então, nós temos esses efeitos aí causados pela física e explicados pela física, tá? Eu diria que não existiria nada se não fosse o som. Falo isso em relação à fala, à música, ao canto e entre outras coisas que nós hoje estamos acostumados a ouvir. Não existe mundo sem som. Confessamos aqui que seria um tédio não ter som, né? Então, existe uma diferença entre som e ruído. Vamos entender aqui, para a música, né? Som é quando nós temos uma onda curva, tá? Que atinge o seu máximo de onda, tá? Desde o início até o seu pico máximo, volta ao seu estado inicial, atinge uma sub-onda, ou seja, pico de desnível de onda, sub, ou seja, para baixo, até chegar ao seu estágio inicial. Chamamos isso aqui de ciclo perfeito de onda. Bom, o que quer dizer isso? Ciclo perfeito de onda é quando uma onda é regular e ela é capaz de ser traduzida e definida como uma nota musical. A corda de um violão, o piano tocando, o teclado tocando, entre outras coisas que podem ser capazes de produzir esse tipo de onda, tá? Não só instrumentos musicais, mas objetos que também podem traduzir esse tipo de onda, tá? Ruído. Ruído, então, é quando temos, tá, uma onda desnivelada, não é capaz de ter um ciclo regulado. Ela tem variações de pico e de sub. Então, vamos chamar essa onda de onda irregular, ou seja, não capaz de traduzir isso em nota musical, né? Então, para que isso aqui seja traduzido em onda, né, regular, existe um efeito na física que vamos chamar de velocidade de repetição de onda, né?
é uma velocidade muito alta que é produzida pelo material até que ela seja capaz de emitir uma onda regular. Mas isso aí é uma outra história, tá? Então aconselho vocês a pesquisarem na internet o que é som, o que é ruído, para vocês ganharem e enriquecerem o seu cardápio musical, ok? Vamos lá. Propriedades físicas do som. O que quer dizer isso? O som possui algumas propriedades distintas, como altura, intensidade, timbre e tempo. Vamos começar aqui com altura, que é a capacidade de distinção entre sons graves e sons agudos. Quanto maior a altura da onda, mais agudo é o som. Sendo assim, quanto menor a altura da onda, mais grave é o som. Bom, o gráfico vai mostrar o seguinte. Se eu tenho um pico de onda alto e um sub também alto, né? Eu tenho um ciclo perfeito com ondas mesma distância, mesma altura, proporcionando aqui uma nota específica, e essa nota ela é aguda em relação ao outro tipo de gráfico, que a altura é menor, a distância é equivalente à mesma altura de sub. Ciclo perfeito, mas a onda ela é mais baixa, então ela produz uma altura menor em relação ao som agudo. Estou falando em termos de altura de onda. Então essa onda ela é grave. Esse efeito pode ser visualizado num instrumento chamado osciloscópio, que dentro da eletrônica é aquilo que você pode visualizar ondas, né? Ou oscilômetro, né? Também conhecido. Isso pode medir ondas de todos os tipos, tá bom? Então, estamos falando de instrumentos de visualização de onda. Outro item para ser pesquisado. Valeu, galera? Intensidade. O que quer dizer isso? Corresponde a uma parte do som que está ligada ao seu volume. Então, quando eu falo volume, é aquele som alto, né? Quando a voz está alta, ou então quando a voz está baixinha. Isso é volume de som. Então, é quando a onda atinge o seu ponto máximo e vai gradativamente diminuindo. Tá ok? Então, vejamos aqui o gráfico. Ela atinge o seu ponto máximo de onda e vai relativamente diminuindo aos poucos, até sumir de vez, tá? Então, isso é volume. Você atinge o objeto, ele atinge a capacidade máxima sonora e, pum, some. Olha que incrível. Maneiro, né? Então, dessa forma, classificamos os sons como fracos e fortes, né? E vamos falar agora de uma parada interessante que é a matemática dentro da música. A forma de medição do som é o Bell. Então, a gente vai falar aqui que é a unidade de medida utilizada é o Bell, tá? A sua medida é feita em decímetro. Daí você junta decímetro com Bell, vira decibéis ou decibel, podendo ser medido de 0,01 decibéis a 120 decibéis. O nosso ouvido tolera até 80 decibéis. Acima disso, já é incômodo, você começa a ficar praticamente surdo. E aí os fones de ouvido, né, um perigo para nossa galerinha que gosta de ouvir música o tempo todo, sonzinho alto, né? O fone de ouvido pode atingir acima de 80 decibéis. Cuidado, tá, galera? Com os fones de ouvido, hein? Outro tipo de item interessante de medição, falando aqui de unidade de medida matemática na música, é a velocidade com qual essa onda é atingida. Então, essa velocidade ela é medida por um itemzinho de medida chamado Hertz, tá? Então, essa velocidade é determinada a uma especificação do som, ou seja, são codificados como sons exatos e de percepção. Vamos pensar no seguinte, eu produzo o Lá3 do piano, então vamos lá. O Lá3 do piano, ou seja, é aquele Lazão ali que fica no centro do piano. A velocidade desse som é de 440 Hz. Para corrigir um efeito
de efeito físico, vamos pensar assim, nos instrumentos de sopro e nos instrumentos de corda, em alguns, não são todos, usamos o 442 como centro de afinação. É uma questão de material, gente. Lembra que eu falei? Efeito físico do som. São 2 decibéis apenas, ou 2 Hz apenas, de velocidade, mas que influencia em muito quando se quer afinar um instrumento. Tá? O diapasão, que a gente vai chamar aqui, é a onda central de nota, ou seja, uma velocidade central que você tem como referência de frequência para afinar os instrumentos. Então chamamos essa referência de diapasão, tá bom? Que é o Lá3, tá? Vamos lá. Timbre. O que é timbre? É a parte específica do som que indica a diferença entre os materiais que produzem a onda. Madeira, plástico, ferro vão determinar quais são os tipos de sonoridades que estão sendo colocadas aí. Então podemos classificar os sons como metálicos, de madeira, sons opacos, com tons aveludados, sons doces e com muito brilho. Todos os materiais podem emitir som. Por exemplo, a voz humana pode ser diferenciada pelo timbre e pela sua tessitura. Cada ser humano tem uma identidade vocal específica e única. Tempo. Espaço de duração entre o som que se propaga. Então, podendo durar mais ou menos tempo. Então, eu estou falando aqui com vocês, minha voz tem um ritmo, minha fala tem um ritmo. Cada palavra tem uma métrica diferente. Então, ela está sendo produzida com uma propagação diferente de espaço de duração de som. Na música, a gente pode chamar isso como duração de tempo. Por exemplo, se eu tocar uma nota qualquer, né, e ela ficar durando 4 tempos. Tá. Então ela durou 4 tempos, né? Teve um efeito chamado vibrato aí, que ela ficou vibrando, oscilando, mas durou o som 4 tempos, até chegar a uma próxima nota, ou uma próxima fala, uma próxima, sei lá, qualquer outro som, certo? Então o som ele tem a sua duração de tempo, tá? Quando a gente fala de ritmo, quando a gente toca um instrumento, quando é simplesmente o bater de uma palma, ela tem um espaço de duração de tempo entre uma palma e outra. Beleza? Se ficou dúvida, entre em contato que a gente esclarece. Mas a forma mais simples também de dizer o que é tempo é o espaço de um som para o outro. Beleza? Vamos lá. Vamos falar da história dos grandes pesquisadores, né? Que seriam Pitágoras. Pitágoras, então, filósofo, matemático e muitas outras coisas, período de 580 a 500 anos de Cristo, aproximadamente, fez muitas teorias que são usadas até hoje. Uma delas é o Teorema de Pitágoras, matemática novamente. Este gênio também fez cálculos que são utilizados na música até hoje, compreendidos com o auxílio da tecnologia. Olha a tecnologia aí, né? Suas experiências estão relacionadas com frações sonoras, onde esticou uma corda, né, ou no caso, uma crina de cavalo, e a fracionou por diversos pedacinhos, estipulando uma ordem matemática. Que teoria é essa? Ele pegou uma crina de cavalo, esticou essa crina de cavalo em um casco de tartaruga, né, oco, e começou a fracionar essa onda, né, fracionar esse pedaço de crina de cavalo. Se tocasse na corda inteira, obteria um som inteiro. Logo, pegou o dedo e colocou na metade da corda. Dessa forma, descobre que o som está dividido igualmente, sendo o primeiro som gerador e a metade dele, ou seja, uma oitava acima. Para quem toca, vamos entender o seguinte: essa explicação está ligada aos harmônicos em uma corda. Ok, galera? Isso aqui é para quem toca, valeu? Para quem está aí começando, não sabe nada de teoria, tá?
Você tem que entender que é como se eu colocasse o dedo sobre essa corda, só apoiasse e desse um peteleco na corda, ele vai emitir outro som, uma oitava acima, tá? Calma que isso aqui não precisa ficar desesperado não, tá, galera? É só para você ter uma informação. Mais uma vez, pesquisa isso aqui na internet também. Vai ajudar muito na sua orientação, no seu estudo, tá? Então, com isso, ele fracionou, fragmentou a corda e chegou à seguinte conclusão, levando a esse cálculo matemático de fração aqui, ó. Do primeiro som gerador até a sua oitava, ou seja, a metade da corda, ele fracionou dessa forma, ok? Ou seja, Pitágoras foi o primeiro a levantar as discussões sobre experiências sonoras. Ou seja, esse cara foi o primeiro cara que ousou, sem instrumento nenhum de medição tecnológica, tá? A fazer um cálculo matemático preciso sobre divisão sonora. Então, ele descobriu uma ordem estabelecida que deu uma série de discussão, de pesquisa que está relacionado ao estudo das escalas. E essa discussão se estendeu até o século XII, né? Com estudos feitos sobre série harmônica. Pô, se você parar para analisar, olha, de 580, né, a 500 antes de Cristo, né, até aqui, nossa mãe, hein? É coisa pra caramba, gente. Ó, 580 a 500 antes de Cristo. E lá no século XII, esse cara vai fazer, né, uma discussão enorme sobre série harmônica.